Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar com exultação, com alegria, e isso imaculados, irrepreensíveis, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estudar a 11ª lição, a lição de número 11, deste que é o segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, cujo tema do trimestre é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por bondade de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 11. O tema da nossa lição de hoje é os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Esta é a lição que nós estaremos estudando por bondade e graça de Deus. Nós queremos aí mandar a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aí acessando os vídeos do YouTube, também pelo canal do Facebook. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os irmãos também estão aí acessando através do site da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, adivalparaíso.org, adivalparaíso.org, também através do site adaltomatos.com.br, adaltomatos.com.br. Que Deus em Cristo esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Vai também aí a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os pastores. O segundo domingo desse mês, por bondade e graça de Deus, é comemorado o Dia dos Pastores. Então Deus abençoe grandemente aí o pastor Alcides, que é o presidente do Ipiranga, bem como também o pastor aqui do setor, pastor Juraci, evangelista, todos os demais pastores do Ministério Ipiranga, bem como também das demais igrejas, aqueles que batalham pela fé que foi entregue aos santos, aquele que tem a Escritura Sagrada como única regra de fé e prática, aqueles que têm a palavra de Deus como infalível, inerrante, inspirada, perfeita e poderosa palavra de Deus, aqueles que lutam para que a graça de Deus não seja transformada em libertinagem. Deus abençoe, um abraço aí a todos os pastores, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos estar fazendo uma oração para iniciar esta aula de hoje. Vamos orar. Pai querido e Deus eterno, mais uma vez, Pai, Tu nos dá graça, saúde, força, Pai bendito, vida, para que estejamos aqui, Senhor Deus e Pai querido, aprendendo mais uma porção da Tua palavra. Sê com cada um de nós, nos ajudando, nos fortalecendo. Abriga nossa mente, Pai, para que possamos compreender, Senhor Deus, as grandezas da Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, edificando, exortando, consolando, redarguindo, corrigindo, instruindo, Pai, com toda a doutrina e longanimidade. Abençoa cada servo Teu em toda a terra. Nós pedimos em nome de Jesus, dê saúde, supra as necessidades, Pai, livre de todos os males. É para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, então nós estaremos estudando aí a lição de número 11, os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo da nossa lição vai dizer da seguinte maneira: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, o apóstolo Paulo, ele vai fazer aí esse pedido à igreja de Éfeso. Está em Éfesos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1. A verdade prática nos diz, a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano, ou seja, na sua vida diária, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, a humildade, a mansidão e a longanimidade, ela tem que estar em destaque, ela tem que estar em realce na vida dos irmãos, na vida da igreja,
para que assim esteja então aí sendo evidenciada por graça de Deus a unidade que existe na Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos aqui à nossa introdução, meus irmãos. Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, versículo de número 14, até o verso 21, o apóstolo Paulo fazendo ali uma oração a Deus em favor da igreja, em favor dos irmãos também de Éfeso, podemos assim dizer. E o pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja ela seja fortalecida com o poder pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus no homem interior. Paulo fez um segundo pedido ainda, nós podemos entender assim dizer, que a igreja seja habitada por Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro pedido, Paulo pede que a igreja compreendesse o amor de Deus, ou seja, o amor divino. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo pede então na sua oração que a igreja ela tenha pleno desenvolvimento espiritual, estivesse crescendo, desenvolvendo-se espiritualmente. Paulo vai falar isso também em Efésios, agora no capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo, ele que é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e ainda outros para mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, a perfeita varonilidade, disse Paulo, à medida da estatura completa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai então desejar que a igreja esteja sendo cada vez mais crescendo, sendo aperfeiçoada, e na verdade esse é o desejo, acima de tudo, o desejo de Deus, o desejo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estejamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, foi o que Paulo passou, foi o que Paulo orou, os pedidos que ele fez ali em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14, encerrando esse versículo, aí, esta oração, o apóstolo Paulo, ele então traz aí uma grande doxologia, um louvor de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então o apóstolo Paulo, ele vai também convidar a todos nós, a igreja, a estar louvando esse Deus que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso foi na semana passada que nós estudamos capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21. Já agora, no capítulo de número 4, meus irmãos, nessa lição que nós vamos estar estudando agora, o apóstolo Paulo, ele vai então mostrar que através da humildade, através da mansidão e através também da longanimidade, duas dessas virtudes nós temos elas elencadas, ou seja, enumeradas ou listadas em Gálatas no capítulo 5, versículo 22, está no fruto do Espírito, que é a mansidão e a longanimidade. Então Paulo vai mostrar que através da humildade, da mansidão e da longanimidade é que se evidencia a unidade na igreja. Essa unidade ela foi feita por Deus e cabe a cada um de nós cristãos, a cada crente, estar então se responsabilizando por esta unidade. Deus que criou essa unidade, ele de dois povos fez um, de judeus e gentios fez um, e cabe a cada um de nós sermos responsáveis e batalhando, estando aí trabalhando em favor desta unidade. Nessa lição, o apóstolo Paulo ele vai aqui descrever e vai elencar aí a forma que a igreja tem que estar fazendo para que esta unidade ela esteja sendo evidenciada, ela seja notória, mostrando então que nós estamos aí agradando o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para o tópico de número 1. Nosso tópico de número 1 vai falar a respeito para haver unidade é preciso humildade. Então, meus irmãos, sem humildade, viu, nós não chegaremos a lugar algum. Alguns até pensam que chegam, viu?
através da soberba, da arrogância, da presunção, da altivez, pensa que chega, mas na verdade não chega em lugar nenhum. Somente através da humildade é que nós estaremos sendo vitoriosos, nós estaremos sendo pessoas nas quais estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus. Sem a humildade, a pessoa não chega ao lugar nenhum. Nós devemos ser pessoas sempre humildes, andar em humildade. O subtópico de número 1 vai trazer o modo digno do viver cristão. Então existe um modo que o cristão deve viver e nós vamos estar tratando aqui no subtópico de número 1, do item 1, o modo digno do viver cristão. Meus irmãos, nós falamos aqui que dentre essas 3 virtudes, 2 delas nós encontramos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Então são 9 as virtudes, meus amados, que o apóstolo Paulo lista ali em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. 2 delas, a mansidão e a longanimidade, estão listadas lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas nós vamos estudar aqui também essa outra virtude, que é também a humildade. Então, através dessas 3 virtudes que nós temos aqui, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que é mostrado o nível de unidade que cada cristão, cada crente tem com Deus e também com os homens, com parte, vamos assim dizer, com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nós também podemos assim falar, nos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 da sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele vai tratar a respeito das verdades enormes e eternas da fé cristã, bem como também da função da igreja nesse plano e propósito divino. Já no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai expor o que cada cristão tem que ser para cumprir a sua parte nesse plano e propósito divinos. Aqui nessa segunda parte da epístola do apóstolo Paulo, nós podemos dividi-la em 2, né? Nós fizemos aqui essa segunda parte, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nós temos então como palavra-chave a palavra andar. Então, capítulo 4, 5 e 6, a palavra-chave desse último bloco, dessa última parte da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é andar. Nós temos aí andar em unidade, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 16. Nós temos aí ainda andar em pureza, capítulo 4, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 17. Depois nós temos andar em harmonia, capítulo de número 5, versículo de número 18 ao capítulo 6, versículo de número 9. E depois nós temos também aí andar em vitória, capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo de número 21. Ou 24, digo, capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 24. Então, Paulo, ele diz que o nosso andar precisa refletir a imagem de Deus. O nosso andar precisa refletir a vida de Jesus, a vida de Deus. Ou seja, viver do mesmo jeito que Jesus Cristo viveu aqui na face da terra, querer o mesmo sentimento, estar no mesmo sentimento que Jesus Cristo tem. Então, ou seja, ainda, estar olhando para Jesus, olhando para Deus e imitando esse Deus poderoso, imitando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina ali em Efésios, no capítulo 5, versículo de número 1 a seguir, Paulo ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então veja só aqui, olha como que nós vamos, a forma que nós devemos andar. Então o modo digno do cristão, de viver do cristão. Então qual que é? Andar em amor. Então Paulo fala isso. Assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta
e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza e a avareza nem se nomeiam entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém. Antes, ações de graça, sabendo que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Paulo vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais seus companheiros, não sejais seus cúmplices, ou seja, não esteja junto com esses, tá? É o que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, disse Paulo. Aí ele vai dizer mais uma vez a palavra andai aqui, ó. Andai, pois, como filhos da luz. Então essa é a vontade que Deus quer para as nossas vidas. Nós somos filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. Paulo, indo além, ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. E ele fala: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, o só dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas são, vamos assim dizer, manifestas e condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então Paulo vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Olha só, mais uma vez nós temos aqui a palavra andar, o verbo aqui no sentido de andar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, como que é o modo digno do cristão andar? Ele deve andar aí nessa expressão ou nesses ensinos que o apóstolo Paulo escreveu aí, em primeiro lugar, então, andando em amor, deixando as coisas, as obras da carne de lado. Como cristão, ou qual é o modo digno de viver do cristão? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de 17. Pedro fala: porque se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual que é o modo de viver do cristão? Em temor. Em primeiro lugar, em amor. Amor é a essência, vamos assim dizer, de tudo. Segundo, andar em temor. E outro versículo da Bíblia Sagrada que nós temos, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. A Bíblia diz que aqueles que dizem que estão em Cristo também devem andar como o Senhor Jesus Cristo andou. Então, devemos andar como Jesus Cristo andou. Como Jesus Cristo andou? Atos 10, 38. A Bíblia fala que ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, meus irmãos, nós temos então aqui o modo digno do viver cristão. Nós podemos perguntar: qual o modo digno do viver cristão? É andar como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andou. Qual o modo digno do viver cristão? É andar em amor. Qual o modo digno do viver cristão? É andar em temor. Qual o modo digno do viver cristão? É andar fazendo bem. Qual o modo digno do viver cristão? É andar em unidade, é andar em pureza, é andar em harmonia, é andar em vitórias. O apóstolo Paulo, ele fala ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, versículo 2, finalmente, irmãos, rogamo-vos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos agora ao subtópico de número 2, a humildade. No grego, a palavra humilde, ela traz o significado de modéstia, a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. Nós sabemos que a humildade, ela nunca se apresenta a si mesma. Ela sempre se preocupa com a participação coletiva. Então a humildade, ela não fica aí se mostrando, se aparecendo, mas ela se preocupa com a participação coletiva. A humildade não busca os seus próprios interesses. Foi isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24.
ninguém busca seus próprios interesses, mas sim o de outrem, ou seja, dos outros. Também a humildade, uma pessoa humilde não coloca-se como superior às demais. Aqui a gente entende o que a gente está falando. Ou seja, ela coloca-se sempre numa posição de humildade. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É por isso que nós sabemos que somente através do Espírito Santo para que alguém possa estar considerando os outros superior a si mesmo. Mas uma outra coisa que nós devemos falar aqui é que para os romanos, eles desprezavam a humildade. Eles tinham a humildade, os romanos, como algo, como um sinal de fraqueza, como algo vil, como algo desprezível. Foi através do cristianismo que colocou a humildade em primeiro lugar de todas as virtudes cristãs. Então, humildade, mansidão e longanimidade são virtudes demonstradas pelo nosso mestre, pelo nosso professor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Vamos agora ao subtópico de número 3, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, ela representa por Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o eu em terceiro, ou seja, em último lugar. Esta é a verdadeira humildade. William Barclay, que é um comentarista, ele diz que a humildade provém do conhecimento que temos de nós mesmos. Quando nós conhecemos quem nós realmente somos, quem é a nossa pessoa, então nós vamos ter conhecimento do que essa é a verdadeira humildade. E que conhecimento é este? Conhecimento de que nós somos pó e que voltaremos ou tornaremos para o pó. Então, o Barclay vai dizer isso, que a humildade provém o conhecimento que temos de nós mesmos, que aquele que sabe que é pó, que foi feito do pó, que é pó e que para o pó tornará, dificilmente essa pessoa será uma pessoa orgulhosa, uma pessoa presunçosa, uma pessoa altiva, uma pessoa, vamos assim dizer, soberba. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala da consciência. Que consciência? A consciência de que nós somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo fala em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos, quem estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós somos, ou temos que ter consciência que somos totalmente dependentes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dependente desse Deus maravilhoso. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 1, 2, 3 e 4, a Bíblia fala que os discípulos chegam até Jesus e perguntam a ele qual que era o maior no reino dos céus. Na verdade, Lucas capítulo de número 9, versículo 46, eles discutiam, os discípulos, pelo caminho, quem era o maior. E eles vão então perguntar para Jesus quem era o maior. Jesus então, vendo na verdade a intenção deles, até Jesus em outro, acho que em Marcos a Bíblia fala que Jesus pergunta para eles o que eles vinham discutindo pelo caminho. Pelo caminho eles vinham discutindo isso, quem era o maior. Tem até aquela passagem em Mateus capítulo de número 20, versículo 20 ao versículo 21, 22, até o versículo 28, você vai ver ali que a mãe dos filhos de Zebedeu vai até Jesus para lhe fazer um pedido. E o pedido que ela faz ali para Jesus é para que um de seus filhos
sente-se à direita no reino de Cristo e outro à esquerda, ali João e Tiago. Então eles estavam ali pelo caminho discutindo, veja bem, isso entre os discípulos, hein? Entre os discípulos, eles estavam discutindo ali para ver quem era o maior. Mateus capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4, Jesus pega uma criança, coloca no meio e ele vai falar assim que tem que ser humilde como esta criança e para que seja aí grande no reino dos céus. Eu gostei de uma, vamos assim dizer, de uma ilustração feita pelo pastor Bulhão. A gente sabe que criança, por que criança? Porque criança é humilde, eu sei, criança, você briga com ela, dali a pouco ela não guarda rancor, vamos assim dizer, as crianças são assim. Mas um fato dependente que eu quero usar aqui, nessa ilustração que o pastor Bulhão usou. Ele usou da seguinte maneira: você pega uma criança de 3 anos de idade e leva ela num deserto, leva ela para o deserto, e ali você dá para ela faca, você dá fósforo, né, fogo, você dá para essa criança uma, vamos assim dizer, uma barraca desmontada, você deixa com ela comida, você deixa água, botija de água, você deixa tudo com ela. Você acha que essa criança de 3 anos de idade ela vai conseguir sobreviver nesse deserto sozinha? Não vai. Dificilmente essa criança estará sobrevivendo sozinha no deserto, sem que ela tenha alguém que dependa. É isso que Jesus quis ensinar. Esta é a lição que Jesus Cristo quis ensinar para os seus discípulos. Ou seja, eles têm que ser totalmente dependentes dele, totalmente dependente de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Então, a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa conta na poupança, nosso cartão de crédito, meus irmãos, na verdade, não pode nos valer nada. Nós devemos entender, ter consciência que nós somos totalmente dependentes desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Mas infelizmente não é assim. Em muitos lugares, muitas pessoas, existem muitas pessoas soberbas, muitas pessoas arrogantes. Isso é até para que se cumpra, na verdade, ou está se cumprindo o que diz as Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ensina, ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência, olha só, de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo diz: destes afasta-te. Então são pessoas soberbas, são pessoas arrogantes, e nós devemos fugir, meus irmãos, daqueles que assim procedem. E nós também devemos lutar contra a nossa natureza para que tenhamos uma vida de sinceridade, uma vida humilde, como Davi ora, o maior rei da história de Israel. Salmo 19, versículo 12 e 13, Davi diz: quem há que possa entender as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarde o teu servo, que ela não me domine, para que eu seja irrepreensível e fique livre de grande transgressão. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que, vamos assim dizer, são pessoas espaçosas. Elas acham que o mundo, que o planeta Terra foi feito para elas, unicamente e exclusivamente para elas. E até tem uma mensagem, vamos assim dizer, ou um dizer do filósofo e teólogo Mário Sérgio Cortella. Ele diz que para cada ser humano, se a gente for assim dizer, a ciência diz que existe 7 bilhões, vamos assim dizer, de insetos para cada ser humano. E imagine se esses insetos um dia chegassem para a pessoa que se acha assim, a dona do pedaço, vamos assim falar, e falar assim: opa, o que você está fazendo aí com o espaço que nós compartilhamos? Então tem pessoas que são assim, pessoas que se acham que o mundo gira em torno dela, pessoas soberbas, pessoas arrogantes. Infelizmente, meus irmãos, até dentro das igrejas, dentro daqueles que cristãos se dizem ser, tem tais pessoas. Se não tivesse, o apóstolo Paulo não tinha falado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Então tem pessoas assim, soberbas, pessoas arrogantes, elas pensam, infelizmente, que são o dono
do mundo. Elas acham que elas que têm que dominar, que somente através dela que as coisas acontecem. Se elas não fizer, as coisas não vão para frente, não prosperam, não avançam. Elas acham até que são insubstituíveis, que se elas deixar a obra vai perecer. São pessoas que, infelizmente, dentro do meio cristão, são pessoas que pensam dessa forma. Eu sei que tem pessoas sinceras, mas tem pessoas também soberbas, pessoas arrogantes, que elas acham que elas foram colocadas para dominar, para estar ali dominando e pensa que vai dominar para todo sempre. Você vê que o próprio filósofo, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que os dinossauros, eles dominaram sobre a Terra por, segundo a ciência, né, por 110 milhões de anos. Então, 110 milhões de anos, os dinossauros eles dominaram. Pela ciência, o homem está dominando há 40 mil anos, vamos assim dizer. Então, faltam ainda 109 milhões 960 mil para que o homem chegue ao tempo que os dinossauros dominaram sobre a Terra. E onde estão os dinossauros? Estão debaixo da terra, eles estão no tanque de combustível, eles estão no material da cadeira que tu sentas, eles estão na tampa da garrafa que você segura, eles estão na banal e frágil bolinha de ping-pong, ou seja, viraram combustível fóssil, matéria-prima. E nós, fomos assim contar pela ciência, dominando há 40 mil anos, achamos que somos melhores do que os outros. Então a verdadeira humildade não pisa nos outros, não passa, vamos assim dizer, os outros para trás. Ele vive sempre em humildade, em sinceridade de coração e praticando sempre uma vida sincera, uma vida humilde. Ele não se gloria, vamos assim dizer, na sua sabedoria, como também diz aí o filósofo. O humilde, ele sabe que não sabe tudo, ele sabe que não é o único que sabe, ele sabe que o seu próximo sabe de coisas que ele não sabe, ele sabe que o seu próximo pode saber, ele e o seu próximo pode saber muito mais coisas juntos, ele sabe que ele e o seu próximo nunca conseguirão saber tudo o que se pode ser sabido. Então, as pessoas não devem gloriar-se aí no seu conhecimento, gloriar-se na sua posição que ocupa, ser soberbo. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E destas coisas, misericórdia, juízo e justiça, eu me agrado, diz o Senhor. Moisés, ele passou 40 anos achando que era alguém. Depois ele passou 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém. Depois ele passou 40 anos vendo o que Deus faz com aquele que reconhece que não é ninguém. Então essa deve ser a nossa posição de humildade. Então a verdadeira humildade, ela coloca em primeiro lugar a Cristo, em segundo lugar os outros e por último ele coloca o eu. Vamos agora ao tópico de número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. O subtópico 1 nos diz: mansidão, um fruto do Espírito Santo. Tanto a humildade como a mansidão, bem como também a longanimidade, são virtudes vindas de Deus, são virtudes divinas. Lembrando que a longanimidade e a mansidão, elas estão listadas ali dentre as virtudes, ou seja, as características do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Lembrando que essas virtudes do fruto do Espírito Santo não são inatas ao homem, ou seja, não nascem com o homem, mas é resultado da ação direta do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Porque somente o Espírito Santo para nos fazer compreender que os outros são superiores a nós. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A palavra mansidão
transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortês. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo de número 3, versículo 1, 2, 3, Paulo escreve dizendo: lembra-lhes que se sujeita aos que governem, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difame ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando sempre prova de cortesia para com todos os homens. Dizia o pastor Antônio Gilberto que no país em que nós vivemos, nós devemos procurarmos sermos mansos. Vemos que até dentro das igrejas há falta de mansidão, quanto mais fora delas. Mas é importante buscarmos uma vida de mansidão. Antigamente havia uma coisa que se chamava ética, ou que se chama ainda ética, mas até a ética está sendo abandonada por muitas pessoas. Por falta de mansidão, os membros não obedecem os pastores, esquecendo que nos ensina Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque são eles que velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Fazei isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por falta de mansidão, pastores não respeitam os membros, não respeitam as ovelhas, esquecendo que nos ensina primeira epístola de Pedro, do capítulo de número 5, versículo 2 e versículo de número 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Também não como tendo domínio sobre o rebanho, sobre a herança do Senhor, mas servindo de exemplo ao rebanho. Uma pessoa que é mansa tem completo domínio sobre as suas paixões, sobre os seus instintos, sobre cada ato da sua mente, da sua língua, coração e desejos. Vamos agora ao subtópico de número 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Cristo Jesus. Entendem alguns comentaristas bíblicos que a expressão de Números capítulo 12, versículo 3, onde é dito ser Moisés o homem mais manso do mundo, uma explanação feita por Josué depois da morte de Moisés. Eles entendem ser isto porque eles acreditam que Moisés não teria dito dele mesmo que ele era o homem mais manso, podemos assim dizer, da terra. Mas, se foi Moisés, ou seja, o próprio ou Josué, isso não haveria nada de errado, uma vez que o próprio Jesus Cristo, ele disse em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29, para que aprendesse dele, que é manso também, ele disse, e humilde de coração. Então, não podemos ver aí erro algum. A mansidão de Moisés era ter a confiança em Deus como seu Senhor. É por isso que Moisés estava isento de toda a ambição carnal, de todo o egoísmo. Quando Moisés ele foi afrontado por Arão e por Miriam, ele não saiu em defesa própria, mas antes permaneceu calado. Esta é uma característica de mansidão por parte de Moisés. O próprio Deus é quem saiu, ou foi quem saiu em defesa de Moisés, falando com Arão e com Miriam. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus se compraz em estar assistindo os mansos, ajudando os mansos. A Bíblia nos fala em Salmos 22, versículo 26, que os mansos comerão e se fartarão. Já Mateus, capítulo de número 5, versículo 5, diz que aqueles que herdarão a terra serão os mansos. Jesus, como exemplo, sempre se manteve em uma posição de mansidão. Durante todo o seu ministério terreno, ele permaneceu vivendo de forma mansa. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, quando o foram prender,
e Pedro corta a orelha ali de um soldado, a Bíblia diz que Jesus restitui a orelha, coloca no lugar. Jesus colocou-se na posição de manso, diante das autoridades, seja no Sinédrio, ou seja, as autoridades romanas, perante Pilatos. Jesus sempre colocou-se na posição de mansidão. Na cruz do Calvário, entre aqueles dois malfeitores, Jesus colocou-se na posição de mansidão. As pessoas embaixo na cruz que blasfemavam dele, que o injuriavam, que falavam mal de Jesus, que falavam para que ele descesse da cruz, para que ele salvasse a ele mesmo, Jesus se manteve em mansidão. A Bíblia fala em Isaías capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, foi levado perante seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. Jesus mantinha-se sempre em mansidão, entregava tudo àquele que pode julgar justamente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vamos agora ao subtópico de número 3, a verdadeira mansidão. Nos diz o pastor Hernandes Dias Lopes que uma pessoa mansa, ela tem o poder de controlar o seu temperamento, os seus impulsos, bem como também a sua língua e paixões. É por isso que uma pessoa mansa, ela tem capacidade de perseverar. Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverai na oração. Comunicai as vossas necessidades aos santos, sede hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Uma pessoa que é mansa, ela não se apressa em fazer juízo. Antes, como disse há poucos instantes, 1 Pedro 3, 2, 23, entrega tudo àquele que pode julgar justamente. Paulo, escrevendo aos Romanos ainda, capítulo 12, versículo 17 ao versículo 19, ele nos ensina dizendo: a ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas com todos. Se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei. Mansidão também não é sinal de fraqueza, como entendia os romanos, ou sinônimo de fraqueza, como os romanos entendiam. Mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está e estará, para aquele que é manso, sempre sob controle. Também não é porque uma pessoa é mansa que ela não tem autoridade, ou que ela não tem autoridade. Lucas, capítulo 7, quando aquele centurião foi até Jesus Cristo, o centurião era um oficial romano, ou um alto oficial romano. Centurião, ele tomava conta de 100 soldados. Ele era autoridade. Jesus era judeu, mas ele colocou Jesus como sendo o seu superior. Na verdade, deveria ter colocado mesmo, mas não é por causa disso que o centurião perdeu a sua autoridade. Ser manso também não é sinônimo de ser medroso. Lucas capítulo 13, versículo 31, quando os fariseus foram até Jesus Cristo e disseram a ele que Herodes queria matá-lo, Jesus lhes respondeu dizendo: ide e dizei àquela raposa que eu expulso demônios, opero milagres, ou seja, faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Jesus não era medroso, mas também ele não era imprudente. Aqueles que acham que devem estar testando Deus, ou por que não dizer tentando Deus. Tem coisas que as pessoas tentam Deus. Jesus, ele não era medroso e também ele não era imprudente. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 10, versículo de número 23, quando vos perseguirem uma cidade, fugir para outra. Tudo tem que estar
tendo como base as Sagradas Escrituras. É assim que nos ordena e nos diz a palavra. Vamos agora ao subtópico de número 4. Mansidão pressupõe conciliação. Os mansos são pacíficos nos momentos de guerra, impedem a proliferação de conflitos, de batalhas dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mansidão leva a igreja a viver uma vida perfeita em unidade, segundo a palavra de nosso Deus, segundo a palavra do Senhor. Leva também a ter um espírito conciliador, levando a igreja a falar uma mesma coisa, de ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer, fugindo das contendas, das dissensões e das divisões. Vamos agora ao tópico de número 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O subtópico 1 nos diz: longanimidade, um fruto do perdão. Longanimidade, segundo a Almeida Revista e Corrigida, e paciência, na nova versão internacional, é mais um fruto ou mais uma virtude do fruto do Espírito Santo que nós encontramos em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo de número 22. Longanimidade significa agir com equilíbrio nos momentos difíceis, nos momentos de adversidades, em circunstâncias adversas, como nos diz Tiago, capítulo 5, versículo de número 10. Segundo o dicionário Wycliffe, a palavra hebraica erek significa literalmente nariz longo, respiração longa, fazendo alusão que a pessoa que está irada, ela tem uma respiração rápida através das suas narinas. Daí as traduções: demorando para se irar, tardio em irar, ou ainda longânimo. Deus é um Deus que é longânimo. A Bíblia nos ensina isso ali em Êxodo capítulo 14, versículo 18. O salmista diz no Salmo 103, versículo 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus é um Deus longânimo. Longanimidade é a qualidade de quem suporta o próximo. Não tem pavio curto, é uma pessoa que não é estourada. Vamos agora ao subtópico de número 2. Suportando-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo nos escreve em Colossenses capítulo 3, versículo de número 12 ao 14, dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aquele que é longânimo, ele suporta o seu próximo, ele suporta o outro. O membro longânimo suporta o pastor longânimo suporta o membro ou as suas ovelhas. O marido longânimo suporta a esposa longânima suporta o marido. O empregado longânimo suporta o patrão e o patrão longânimo suporta o empregado. É importante nós vivermos e buscarmos essa virtude do fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade. Repare que a nova versão internacional, ela traz a palavra paciência ao invés de longanimidade. E assim escreveu Crisóstomo a respeito da paciência, dizendo que a paciência é a raiz de tudo que é bom, é a mãe da piedade, é o fruto que jamais se seca, é a fortaleza que jamais é conquistada, é o porto que não conhece tormentas. Crisóstomo chama a paciência de a raiz de todas as virtudes, é o fundamento de todas as ações justas, é paz na guerra, calma na tempestade, segurança nos tumultos. A paciência
é a corajosa e triunfante capacidade de suportar as coisas que permite que o homem supere a ruptura sem romper-se, e saúde, ou seja, cumprimente o desconhecido com expressão de alegria. A paciência, ainda segundo Crisóstomo, é o poder ou a alquimia de transformar tribulação em força e glória. Vamos agora ao subtópico de número 3, do item 3. O perdão como premissa do amor. Sem que haja amor na vida do cristão, nenhuma das outras virtudes será manifestada. O amor é a virtude altruísta que conduz o crente a tratar os outros da mesma maneira que ele quer ser tratado. A palavra altruísta, ela foi criada em 1831 pelo filósofo Auguste Comte para descrever a capacidade humana em ajudar o seu próximo nas suas necessidades, mesmo que este lhe cause infortúnio. A palavra altruísta, ela é sinônima de filantropia e oposta ao egoísmo. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. É somente através do amor que nós demonstraremos que somos verdadeiramente cristãos. Francisco de Assis fez a seguinte oração: ó Senhor, faz de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Senhor, fazei que eu possa mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai querido, louvamos o Teu nome por esta oportunidade onde aprendemos a Tua palavra. Sê conosco e ajude, Pai bendito, que essas virtudes do Teu Espírito Santo, do fruto do Teu Espírito Santo, esteja, Senhor Deus, fazendo parte da vida de cada cristão, de cada servo Teu. Humildade, mansidão e longanimidade, como as demais virtudes também, Papai. Faça isso, nós pedimos em nome de Jesus, é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.